Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um programa de nossa terça-feira sobre os Santos Anjos. Todas as terças comentamos algo sobre o mundo angélico, tendo em vista que na tradição litúrgica, às terças-feiras, é comum se celebrar a memória votiva dos Santos Anjos. Hoje nós vamos falar acerca dos anjos de uma das hierarquias que é chamada os principados. Sabemos que existem as hierarquias celestes no céu e uma das hierarquias são chamados principados. São aqueles anjos que vêm acima dos arcanjos, né? Então, de baixo para cima, anjos, arcanjos, principados. Depois vêm as virtudes, potestades, dominações. Depois vêm os tronos, querubins e, por último, serafins, os que estão mais próximos da Santíssima Trindade, da visão de Deus. A intenção do que nós vamos falar hoje não é descrever as hierarquias angélicas. Isto fica para outro dia. Nós vamos falar acerca dos anjos que cuidam das nações. Já aproveitando o último programa que fizemos acerca das aparições de Nossa Senhora de Fátima e o anjo de Portugal. Os senhores sabem bem que um ano antes de Nossa Senhora aparecer para os 3 pastorinhos em Fátima, um anjo apresentou-se a eles e se nomeou como anjo de Portugal. O que isto significa? Ele é o anjo da guarda daquela nação. Tal como cada alma possui um anjo da guarda, cada país tem um anjo para guardar a nação inteira. Pensemos numa coisa: se uma alma dá trabalho, digamos assim, né, para os nossos queridos santos anjos, se nós já damos trabalho à vontade para eles, imaginemos uma nação inteira. O quanto que Deus deve guardar toda a nação, com todas as ameaças, tanto à soberania desta nação, à sua independência, à sua liberdade, aos valores morais daquela nação que podem estar em risco, a liberdade religiosa, que sempre foram temas que ao longo da história da humanidade estiveram comprometidos. E digamos que a revelação cristã veio como que salvaguardar esses direitos de Deus nas nações. Percebemos lá no livro do Êxodo, quando Moisés vai interceder diante do faraó para liberar o povo para ir ao deserto cultuar ao seu Deus no dia de sábado, né? E o faraó resistente em deixar que o povo cultuasse o seu Deus, né? É o direito da liberdade de culto, né? Que um Estado não pode chegar ao ponto de coibir aquele indivíduo, aquele cidadão, de cultuar o seu próprio Deus e obedecer aquilo que Deus o pede. Nós sabemos que com a revelação cristã só existe um Deus verdadeiro, né? Nós não aceitamos que haja outros tipos de divindade, né? Sabemos que o único Deus verdadeiro é o Deus unitrino, como assim professamos na nossa fé. Ora, acontece o seguinte: acontece que cada nação, então, ela é guardada por um anjo. Então, como o anjo de Portugal apareceu aos pastorinhos, que é o anjo que guarda a nação de Portugal, acontece também que o anjo da guarda do Brasil guarda a cada um de nós brasileiros, né? E esses anjos que estão responsáveis
por cada nação, eles são chamados anjos principados. Eles são os príncipes, né? Eles são mensageiros divinos, mas também guardiões. Eles não são enviados a missões modestas, né? Muito ao contrário, eles são enviados aos reis, são enviados aos presidentes, né? São enviados aos governadores, aos prefeitos, né? Inclusive, cada diocese tem um príncipe, né? Um anjo deste. Também as dioceses possuem, né, um anjo principado para cuidar de cada diocese. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores de povos, né? Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados, né? Então, nós podemos rezar pelo anjo de nossas cidades. Cada cidade também tem um príncipe, um anjo que cuida de cada um daquele povoado. Também podemos rezar pelo anjo da guarda do Brasil. É muito salutar rezar por este anjo, pelo anjo da guarda de nossa nação. Esses príncipes de Deus. Muito importante pedir a eles que livre o Brasil, por exemplo, do comunismo, né? Que é uma ideologia que ameaça já há alguns anos a nossa pátria. Que este anjo liberte o Brasil da mentalidade liberal protestante, que também ameaça a nossa pátria, ameaça a salvação das almas dos brasileiros. Porque o nosso desejo é que o sucesso de um país, o sucesso de uma nação, seja alcançar a vida eterna. Seja esta nação mais que usufruir desse paraíso terrestre que Deus fez para nós, as florestas, as montanhas, os mares, mais do que usufruir dessas riquezas materiais, é que estes reconheçam que isto nada mais é do que dons concedidos pelas mãos generosas de Deus, a fim de que a alma humana possa despertar dentro de si aquele desejo de participar um dia de uma beleza muito superior, de uma perfeição que ultrapassa por demais a maior e a mais bela de todas as montanhas, de Minas Gerais, por exemplo. As belas montanhas de Minas, né? Porém, as alturas do céu, né? As hierarquias celestes de cada anjo, de cada santo no paraíso, dos mártires, dos doutores da igreja, esta será uma visão muito mais bela do que subir nas altas montanhas de Minas, do que subir nas altas montanhas de Santa Catarina, no sul, do que até mesmo subir no alto do nosso Corcovado, que é muito bela a visão lá de cima. Então, Deus, na natureza, colocou assim um espelho do que de fato é a realidade, né? Então, quando nós subimos lá em cima, quando vemos os mares da região dos lagos, por exemplo, do Nordeste, nos perguntamos se aqui é tão belo, né? Se é tão perfeita a natureza, o que será o paraíso? O que será o céu? O céu ultrapassa em perfeição toda a matéria, que é limitada, para revelar a perfeição de Deus. Mas mesmo com o seu limite, a matéria já encanta os nossos sentidos. Já faz com que a alma humana encontre deleite na própria natureza. Mas este deleite, ele se esgota quando Deus não habita na alma humana. É preciso ter um link, e esse link é justamente a graça santificante que é instaurada dentro da alma no dia do nosso batismo. E quando nós a preservamos pelo sacramento da confissão, quando Deus nos devolve o estado de graça, e quando ela é intensificada na comunhão eucarística.
quando a recebemos. Por isso que as almas em graça são mais capazes de usufruir desses benefícios que Deus depositou na própria natureza. Ora, devemos sempre pedir a estes anjos, que são os príncipes das nossas nações, e já imaginemos que o anjo da guarda do Brasil, dentre todos os anjos no mundo inteiro, o da nossa nação é um dos grandes anjos. Porque quanto maior é uma nação, maior é a responsabilidade destas criaturas espirituais. Maior é o número de almas a cuidar e maior as intervenções diabólicas. Então, o principado de nosso país é um dos mais fortes que existem e muito provavelmente é um grande anjo que Deus escolheu para cuidar de um país tão numeroso como as terras brasileiras. Então, nós podemos criar, sim, a devoção de rezar pelos nossos anjos da pátria, como os pastorinhos estiveram com o anjo de Portugal. Então, por isso, estes anjos, acima de tudo, eles são os defensores das crianças do país. Por isso que o anjo de Portugal apareceu para as 3 crianças de Fátima, simbolizando assim que o anjo da nação, ele tem um dever diante de Deus de cuidar, acima de tudo, das crianças. Como a desgraça que percebemos, pois este anjo trabalha muito ao lado dos pró-vidas, porque a desgraça do aborto ameaça a soberania desta nação. Porque é algo que temos que lembrar, que estes anjos são mensageiros de Deus, e diante daqueles povos que recusam aceitar as mensagens do Senhor, os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam as taças da ira divina sobre eles, de forma a reduzi-los através do castigo e da dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia, que eles abandonaram propositalmente. Estes anjos, que são aqueles que deveriam suplicar a misericórdia de Deus sobre a nação, quando percebe que esta nação se torna má ao ponto de matar os inocentes, eles se tornam aqueles que clamam a vingança divina e o cálice da ira se derrama sobre o país. E quem tiver dúvida disso, pode abrir as páginas do livro do Apocalipse, daqueles anjos que clamam a vingança com as trombetas. Eles tocam as trombetas, anunciando assim os castigos divinos. Por isso que tantas vezes passamos por castigos, durante a história, que temos que remeter esses castigos como um apelo à conversão, como uma volta à fidelidade ao Senhor. E assim foi na história de Israel. Sempre quando Israel era castigada, percebia que Deus estava chamando o povo a uma conversão mais profunda. Por isso que a recitação dos salmos nos ajudam a entender bastante isto. Ora, aqui vimos então a importância de descobrirmos que em um país, em um estado, em uma cidade, existem anjos que são os principados, que nós podemos suplicar a eles a misericórdia. Enquanto somos castigados por diversas situações, podemos suplicar a esses príncipes que olhem com benevolência a parcela do povo de Deus que ainda crê, a parcela do povo de Deus que ainda é perseguida pelos maus e iníquos, e a parcela do povo de Deus que espera que mais almas cheguem a se salvarem nesta pátria, nesta cidade e nesse estado. Então podemos em nossas orações incluir a intercessão dos anjos que são os príncipes. E estes príncipes são poderosíssimos, e os nossos anjos da guarda
são súditos destes príncipes, né? Todos os anjos da guarda que vieram cuidar das almas brasileiras, eles são súditos deste príncipe que está em uma hierarquia maior do que os nossos anjos, né? Então estes anjos, que são os nossos da guarda, podem levar as nossas preces como um pedido de um súdito ao príncipe, né? E sem dúvida que os nossos anjos vão saber expressar muito melhor do que nós, em meras palavras. Eles poderão levar aquilo que há de mais íntimo, mais interior, a necessidade nossa mesma, diante da vida temporal e também da vida espiritual. Diante das dificuldades temporais, dependendo do estado que nós nos encontramos, Rio de Janeiro, São Paulo, cada um conhece a necessidade do seu próprio estado, né? Inclusive necessidade temporal. Nós podemos rezar e pedir a esses príncipes que eles movam os corações dos governantes, que eles nos ajudem em determinada necessidade. E existe a intercessão, né? A intervenção desses anjos. Eles podem iluminar a inteligência dos homens, eles podem mover a vontade, convidar a vontade externamente. Tal como um demônio na tentação, ele tenta mover externamente e o homem cede. Os anjos, para os projetos divinos, de modo análogo, eles podem mover também a vontade a querer aderir ao bem e iluminar a inteligência, a fim de que eles se lembrem, por exemplo, de que no estado em que ele se encontra, a saúde está podre e as pessoas estão morrendo porque não têm saúde, os hospitais estão ruins. E de repente ele é iluminado em determinado dia e pensa, não, eu vou fazer algo, custe o que custar, para cuidar dos hospitais e tal. Então a oração, ela pode mover esses anjos a nos ajudarem, né? Porque talvez nós não vamos conseguir ter uma audiência com o governador, né? Com o prefeito, né? Então nós podemos ir por uma via espiritual, né? Podemos enviar esses anjos, suplicar esses anjos, que mostre, que revele a estes homens, né? O caminho mais próximo para chegar a uma solução, a uma catástrofe, por exemplo. Também como vivemos essa pandemia, os príncipes também, nós podemos pedir a eles que intercedam diante de Deus, que tenha misericórdia diante dos brasileiros, que tantos morrem, né? E esses anjos podem ser intercessores e enviar milagres, enviar cura, como o arcanjo Rafael levou a cura para o pai de Tobias. Assim os anjos podem trazer milagrosamente a cura para as enfermidades desta humanidade. Então os anjos nos escutam, né? Então é importantíssimo descobrir isto, né? Você que mora aí na sua cidade pode pedir a intercessão do anjo que cuida da tua cidade, pedir a Deus, rogar por ele, né, que converta a tua cidade, que leve estas pessoas à fé católica, que acabe com a violência, a exploração dos menores, várias intenções, né, podemos pedir aos anjos da nossa cidade, né? Como São João Maria Vianney rezou muito para que os bares, que era um lugar em que os homens ficavam se embriagando, abriam no dia de domingo, né? E ele rezou muito para que os bares e os bailes, onde haviam danças, muitas pessoas se perdiam nesses lugares. São João Maria Vianney rezou muito. E sem dúvida que o anjo principado daquela aldeia, né, ajudou a cura d'Ars, a fechar os bares e os bailes, né? Não havia mais nenhum aberto lá no final da vida de São João Maria Vianney, né? Deus escutou as suas orações. Então é preciso crer, né, que esses príncipes estão do nosso lado, né? Nós católicos estamos mais próximos a esses príncipes celestes que cuidam de nossa nação.
e inclusive que eles iluminem o presidente da República, né? Aqueles que ocupam o grau máximo de poder, né? E que esses anjos possam mover, possam ajudar a abrir caminhos, né? Seria muito bom que os políticos entendessem o papel desses príncipes celestes, né? E que se tornassem devotos desses santos príncipes que foram instituídos por Deus para ajudá-los ao governo temporal, né? Como um bispo também teria de entender que Deus disponibiliza príncipes celestes para ajudá-lo no governo de sua diocese, né? Então, pedir, suplicar a esses príncipes que possam, né, exercer o poder que Deus concedeu a eles e levar a nação justamente àquela terra que mana leite e mel, como diz as Escrituras. Deus quer fazer surgir um novo Israel em cada pátria, em cada nação. Deus quer fazer com que cada indivíduo possa deleitar-se numa terra de liberdade. Mas essa liberdade não significa libertinagem. Esta liberdade significa cultuar o Deus verdadeiro e usufruir dos bens da terra como dons concedidos por este Deus. E sempre lembrando-se, com o impulso da caridade pela força do Divino Espírito, que devemos sempre lembrar dos mais fracos e dos mais pobres, né? Não se trata apenas de enriquecer. Trata-se, ao contrário, de ver a riqueza como um dom a fim de estimular em nós a generosidade. Quem tem mais pode dar com mais benevolência para os que têm menos, né? E estes reconhecerem a bondade dos corações dos mais poderosos, né? Tal como Jesus, né? Ele se despoja das suas riquezas do paraíso e vem unir-se a nós na pobreza, né? Nos sofrimentos da vida humana. Então, aqueles que têm mais devem mover-se por essa inspiração cristã, né? Eles devem abaixar-se, né? E ajudar aqueles que necessitam, né? Então, imaginemos se todos os ricos fossem generosos, bondosos, né? Um coração aberto. Sem dúvida que os pobres, os mais pobres, seriam eternamente agradecidos por esta benevolência e a boa vontade reinaria, né, dentro da nossa sociedade, e talvez a violência cairia por demais, pois não haveria mais rivalidade entre os ricos e para com os pobres, nenhum tipo de ameaça, mas haveria ali um espírito de fraternidade. E o que o cristianismo tentou, por exemplo, na Idade Média, isso funcionava muito bem, o espírito de fraternidade que havia entre pessoas muito ricas, como temos a história de santos reis, né? São Luís, rei de França, São Fernando, rei, Santa Isabel da Hungria, né? Santa Edviges, né? Diversos monarcas que eram extremamente generosos, né? E os pobres os tratavam com muita benevolência, amizade, né? Submissão, porque eram homens que davam dos seus bens para os que mais necessitavam, né? E Deus nunca deixa faltar para aqueles que têm um coração generoso. Então, hoje, nosso programa breve, que seria breve, mas se alongou, porque o tema ele é muito vasto, né? Ao tratar dos anjos que cuidam das nações, né? Mas é importante que todos nós saibamos disto. Cada nação tem um anjo, cada governo, cada cidade, né, possui um anjo que é o principado daquele lugar, como cada diocese também. Podemos rezar por eles e devemos rezar por estes anjos para que cuidem de nossas cidades, de nossos estados e de nosso país. Então, a partir de hoje, nós podemos intensificar as nossas orações por estes anjos para que tragam a paz e a caridade para cada civilização, a fim de que o progresso seja o progresso em Deus, seja um progresso para a vida eterna, né? Que possamos ascender e não nos afundar neste materialismo moderno.
em que nós acreditamos que a vida sensível, corporal, ela é eterna, né? E não nos conformamos com a morte. A morte, ela é o lembrete de que esta vida passa, né? E fica aquele desejo íntimo da alma humana de eternidade, né? Que a vida nunca se acabasse, né? Esse é o desejo de todos. Quando nós perdemos um ente querido, né? A tristeza vem pelo fato de que perdemos aquela vida. E aí, se nós não tivermos o auxílio da fé, que nos mostra que de fato a eternidade existe, mas não é aqui. A eternidade é no céu. Então é preciso crer na vida eterna, né? Para a felicidade humana. E devemos pedir a Deus esse tipo de progresso, né? E que esses príncipes celestes que foram constituídos em cada nação possam nos ajudar a abrir caminhos para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não apenas o espiritual, mas o reinado social. Que na sociedade reconheça sensivelmente o reinado espiritual que tem nosso Senhor. Nosso Senhor tem direito às almas, né? Que todo joelho se dobre, disse São Paulo, no céu, na terra e nos infernos, diante do nome de Jesus. Então, todo joelho deve se dobrar, inclusive o dos demônios. Os demônios se lançavam ao solo quando Jesus passava, diz o Evangelho, né? Gritando: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus. Os demônios caíam ao solo diante de Nosso Senhor. Os inimigos de Jesus, quando foram prender no Horto das Oliveiras, diz o Evangelho, que perguntaram quem era Jesus, Nazareno, Jesus diz: sou eu. E diz o Evangelho que quando ele diz sou eu, os soldados caíram todos por terra, sentados ao solo. E toda vez que Jesus falava sou eu, eles caíam novamente, mostrando assim que todos devem estar aos pés de Nosso Senhor. Nosso Senhor fez que Pôncio Pilatos, um homem que matava milhares e milhares por dia, né? Era um homem sanguinário. Pilatos, diante de Jesus, ele recua, ele lava as suas mãos para não ter parte com o seu sangue. Jesus faz com que os príncipes, os reis, eles tremam diante dele, né? Herodes nem ousa punir e castigar Jesus, por temor. Então percebemos o grande poder que tem nosso Senhor Jesus Cristo. E é nosso desejo que esses príncipes nos ajudem a nós súditos, como nosso Senhor pediu no Evangelho, que anunciássemos o Evangelho por todas as nações, na terra inteira. E nós brasileiros temos o dever de recristianizar o Brasil, de tornar o Brasil cada vez mais cristão, a fim de que esta sociedade seja um reflexo daquela sociedade perfeita no paraíso, aonde a caridade move todas as criaturas. E que um dia, oxalá, que a caridade mova todos os brasileiros como os santos anjos são movidos por ela no paraíso.